Bom, e no programa Criativo em Pauta desta sexta-feira, nós fizemos um momento diferente. Nós viemos até a casa do prefeito Acácio Araújo Dantas para conversar com a gente sobre esses últimos assuntos que estão movimentando em relação à política picuiense, em relação à administração municipal. São 3 pontos que nós vamos abordar nessa entrevista, 4 na verdade, que vamos tratar sobre os assuntos mais pertinentes até o momento que está acontecendo no município de Picuí, que é sobre o projeto de lei que está sendo conhecido popularmente como a taxa do esgoto. Nós vamos esclarecer com o prefeito Acácio alguns detalhes. Também sobre os reajustes financeiros que o município está fazendo para enfrentar o momento de cortes de gastos do governo federal, o corte de repasse, e também os compromissos que estão sendo assumidos, mesmo diante de tal dificuldade. E, é claro, quais as ações do município em relação à água, porque esse é um problemão que está aí iminente, pelo que a gente está vendo, e tem que haver algum tipo de solução para esse caso. Prefeito Acácio, é um prazer receber aqui o senhor no programa Criativo em Pauta e também um prazer que o senhor esteja com a gente aqui na Criativo Web TV e obrigado por nos receber na sua casa, tá bom? Vamos começar o nosso assunto? Com certeza. Acácio, o primeiro ponto é justamente sobre esse projeto de lei que está dando o que falar, que movimentou a reunião da Câmara Municipal nessa última segunda-feira, que foi em relação à taxa de esgoto. Está sendo conhecido o projeto de lei que digamos que o pessoal está colocando como se cobraria uma determinada taxa, tipo a contribuição de iluminação pública, para que seja tratado o esgoto do município, alguma coisa desse tipo, né? Vamos esclarecer primeiramente sobre esse ponto. O que é esse projeto de lei e se existe realmente essa possibilidade de taxa? Jader, primeiro, vamos historiar um pouco para justamente dizer o que foi que suscitou, o que foi que levou ao encaminhamento desse projeto de lei. Isso foi motivado por um ofício, por um encaminhamento da própria CAGEPA. Nós sabemos que nós temos uma lei que trata, uma lei que já está vencida, que é uma lei de 1969, assinada ainda pelo prefeito Severino Pereira Gomes, Sim. Que trata justamente da concessão, da autorização do município para que a CAGEPA pratique esse serviço aqui, tanto de fornecimento de água tratada como de coleta e tratamento de esgoto. Então, é só que a legislação mudou. Então, a lei, além de ela ter vencida, já que ela tinha validade para 20 anos, e naturalmente se venceu, existe do próprio governo federal exigências que fazem com que, eu vou aqui ler rapidamente, não vou entrar no detalhar profundamente a questão da CAGEPA, mas explicar à população o que está acontecendo. E é claro, a oposição sempre prega pontos, que não é a primeira vez, sempre pega pontos para polemizar, para tentar jogar a administração contra a população, sem procurar realmente se ater aos fatos reais, dizendo aquilo que lhe convém, que uma lei ela é como a Bíblia. Se você pegar um versículo isolado da Bíblia, se você pega uma lei, pega também um artigo e você cita ele, mas você tem que contextualizar. Aí você vê que não é da forma que está se pregando. Então, eu vou aqui rapidamente ler do ofício que a CAGEPA encaminhou, que é justamente, se trata de uma adequação da documentação necessária. Isso porque haja vista a necessidade de regularização pelo fato da União estar vinculando a disponibilidade de recursos para saneamento, que é tratamento de água e tratamento de esgoto, no caso da CAGEPA, por meio de convênios e contratos aos municípios que já estão com seus convênios celebrados. Então, essa adequação da legislação, um ponto, o governo hoje, todo tipo de serviço prestado, no caso da CAGEPA, que vai ter despesas, eles querem a garantia da viabilidade daquele investimento. A CAGEPA, ela trata a água. Hoje você tem o quê? Você tem o serviço de água tratada. A água é captada, tratada depositada, através de adutora, chega numa estação de tratamento, essa água é tratada e aí fornecida à população. Isso. Só daí ela tem que ter autorização executiva para cobrar esse serviço, né? Então, essa lei se venceu, então ela está mandando uma nova. Só que também o esgoto era tratado na lei passada. Hoje, existe a questão da própria legislação que exige que a CAGEPA tem que ter a garantia de que os serviços que estão sendo investidos, ele tem que ter a sua sustentabilidade, né? Então, imagine se a CAGEPA, seria o ideal, se a CAGEPA pudesse nos fornecer água tratada sem custo. Já pensa, não, isso é público, isso é do governo, né? O governo fornece água, seria uma situação ideal. Né? Realmente. Nós receberíamos a água tratada e não teríamos compromisso nenhum, porque o governo era que bancava esses custos. Não é diferente da questão do esgoto, Janderri. Agora, dizer
que vai haver uma taxa, como se pregando que essa lei é como se houvesse ela autoriza, mas ela, no contexto da lei, ela não fala em cobrança de taxa de imediato, não. E outra coisa, eu não tenho... aí eu vou ler aqui só porque o pessoal se prende a um artigo, eu vou ler o artigo e depois eu volto a ler. Na verdade, é um pouco complexo. São vários artigos que citam muitas situações. É verdade, exato. Você tem o artigo 7º, que esse é o que foi propalado, era o que interessava. Era o artigo... É o que foi mais propalado. Então, artigo 7º do projeto de lei. Toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis, isso aí é previsto até na lei anterior, sujeitando seus usuários ao pagamento de tarifas e de outros preços públicos decorrentes da utilização desse serviço. Tudo bem. Esse serviço, aí qual é o serviço? Aí vamos para o artigo 5º. As autorizações de que tratam esta lei visam a integração dos serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário ao Sistema Estadual de Saneamento Básico. Parágrafo 1º. As autorizações mencionadas no caput devem abranger, no todo ou em parte, as seguintes atividades e suas respectivas infraestruturas e instalações operacionais. 1. Captação, adução e tratamento de água bruta. É o caso da água. Sim. 2. Adução, reservação e distribuição de água tratada. Isso refere-se à água. Inciso 3. Coleta, transporte, tratamento e disposição final de esgotos sanitários. Aí, quer dizer, a gente só vai ter essa taxa tratada e a gente torce que isso venha acontecer, não a cobrança do imposto, mas o tratamento de esgoto de Picuí, que é um anseio de toda a população. Né? A gente sabe muito bem. Em 2005, quando convidado pelo gestor Buba, no tempo que assumiu, eu estive com uma das maiores autoridades no tempo, que ele no tempo era da CAGEPA e prestava consultoria à FUNASA, doutor Mário Nucchi, especialista em tratamento de esgotamento sanitário. Ele dizia, pela complexidade de Picuí, da sua topografia, em 2005, haveria necessidade de um investimento da ordem de quase 16 milhões de reais. Isso há 10 anos atrás. Eu não tenho dúvida que hoje, esse orçamento, se for atualizado, isso aí deve estar em torno de 25 a 30 milhões de reais. Com certeza. Porque Picuí não é uma cidade plana e tem um agravante. Cresceu muito também. Não, e não é uma cidade plana, a topografia totalmente irregular e que tem um rio que contorna. Então, todo esgoto vai para esse rio e a gente tem um açude colocado adiante. Então, para se fazer um tratamento, para você ter ideia, Janderri, para se fazer o tratamento de esgoto Picuí, tem duas alternativas. Eu persegui de mais uma, há muito tempo atrás, que eram tratamentos localizados através de filtros biológicos, que aí não tinha despesa nenhuma para a população, é um sistema muito mais barato, mas isso tem uma resistência muito grande por parte dos órgãos ambientais. Aqui em Picuí a gente mantém... Aqui tem alguns. Tem, a gente mantém, de 6 em 6 meses vem um caminhão limpa-fossa, mas em muitas localidades aí que foram feitas não existe tratamento, então simplesmente os órgãos ambientais não aprovam. Claro que a gente está buscando outras fontes alternativas para tratamento de esgoto. Agora, o tratamento convencional, para você e a população tem que ficar ciente disso, para fazer um tratamento de esgoto da forma convencional, você tem toda essa área aqui, dentro a influência da bacia hidrográfica do açude Várzea Grande. Tudo que está aqui corre para o açude Várzea Grande. Isso. Então, de forma muito superficial, o doutor Maranuc, no tempo em discussão com ele, ele disse, você teria que fazer vários pontos de coleta nas bacias de drenagem da cidade de Picuí, e através de bombas elevatórias, leva esse esgoto a 15 quilômetros de distância. Imagine. Meu Deus do céu. Você não pode jogar esse esgoto contra a gravidade, ele tem que ser a favor da gravidade. E para se colocar o ponto onde realmente haveria o tratamento de fato desse esgoto, seria através de implantação de lagoas de estabilização. E o ponto mais próximo que tem de Picuí, para se jogar esses esgotos todinho para lá, para essa lagoa de estabilização e assim tratar o esgoto de Picuí, e o ponto mais próximo que fica fora da influência da bacia hidrográfica do açude Várzea Grande, segundo a informação dele, que já tinha esse levantamento preliminar feito, fica a 15 quilômetros daqui. Agora me diga uma coisa, aí se tem alguém querendo pregar uma situação, e pregar uma situação ideal, está fazendo isso de forma muito irresponsável, de achar que um investimento desse feito, da ordem de 25, 30 milhões de reais, e depois aí vem o problema principal, que eu já
várias vezes já tive a oportunidade de falar isso. Isso. Quando tive a oportunidade. E quem é que vai fazer toda essa coleta de esgoto? Quem é que vai lançar esses esgotos a 15 quilômetros da cidade de Picuí, jogar numa lagoa de estabilização e tem todo um processo para que haja o tratamento, para que após esse processo da lagoa de estabilização, a água volte ao meio ambiente sem condições de poluir, né? Isso a custo zero. Realmente é complicado. Esse é o dilema que enfrentamos. E outra coisa, por isso quando a CAGEPA mandou o ofício, dizendo que esse projeto está se adequando à legislação nova. Nós temos água tratada e todo mundo recebe sua água e paga por ela. Se um dia Picuí, aí a população muito bem pode tomar a decisão, não, a gente não quer tratamento de esgoto aqui e não quer, então tudo bem. Não vai haver a cobrança. Agora, para haver a cobrança, é preciso que os nossos esgotos sejam não só tratados, a lei não fala só em tratamento, e disposição adequada, final, desses esgotos, desses dejetos. Aí, Janderri, primeiro, a lei não foi empurrada, a lei vai para lá para ser discutida pelos vereadores. Nenhum vereador da situação, e eles são conscientes disso, chegou lá dizendo que o prefeito aqui mandou aprovar todo jeito, de jeito nenhum, vai lá e está aberto justamente, a Casa Legislativa é justamente para verificar se tem alguns pontos que mereçam corrigir, que mereçam adequar, que mereçam melhoramento, e foi para isso. Primeiro, a oposição irresponsavelmente pega que o Executivo mandou uma lei para ser aprovada de todo jeito, de forma nenhuma, foi lá para a discussão. No texto da lei, não tem dizendo, muito pelo contrário, e nem haveria de ter, vai para receber uma tramitação normal de qualquer projeto. Segundo, a CAGEPA, ela só pode fazer investimentos, tanto com relação à água, quanto a relação a esgotos em Picuí, se ela tiver uma lei autorizativa que diz que ela pode cobrar por esse serviço. Agora, vamos ser realistas. Se pregar de que essa lei aprovada ensejará que imediatamente a população seria cobrada, aí estão querendo fazer cavalo de batalha, estão querendo de forma irresponsável passar uma situação que não condiz com a realidade para a população, gerar tumulto e gerar esse terrorismo, porque isso aí nós fomos acostumados com isso. Eu cito 2 exemplos aqui. Na campanha para prefeito, em que eu fui eleito, saíram de porta em porta na zona urbana, dizendo, olha, o prefeito está aí, já tem um plano de IPTU, se ele se eleger, o IPTU vai subir absurdamente, foi uma pregação feita, você lembra muito bem, sim, que nós íamos à rádio contestar isso, que não tinha nenhum encaminhamento feito, se existe a necessidade da planta de atualização, mas o que a gente está fazendo primeiro é o cadastramento, começou o cadastramento dos novos imóveis de Picuí, essa questão de nova planta de atualização terá feita dentro de uma lógica, dentro de uma lei também que vai ser submetida ao Legislativo, mas pregaram como se na hora que eu me elegesse, se eu me elegesse, imediatamente o pessoal ia sofrer as consequências por conta do IPTU. Quebraram a cara. Segundo, na eleição para governador passada, quando eu comecei a andar na zona rural, umas figuras, eu digo figura mesmo, saíram de casa em casa dizendo, não vote no governador que está aí não, Ricardo Coutinho, porque já está determinado. Em janeiro, nenhum agricultor vai poder ir à cidade, porque se for, a polícia vai prender. Isso aí você sabe que foi, isso era a tônica do discurso da oposição, que o pessoal não votasse. Foi preciso que nós trouxéssemos o comandante dessa região, o coronel Galvão, que fez uma reunião no Lajeado Grande e disse que a polícia não está aqui para ameaçar o pequeno agricultor, e sim muito pelo contrário, dentro das possibilidades e das condições dele, dá segurança. E foi pregado isso, que as motos seriam apreendidas. E quando a gente chegava, dizia, não, Carlos, como é que a gente vai votar no governador que em janeiro vai prender as motos da gente? A gente não vai poder ir para a cidade, porque se for a moto fica presa. Outra vez quebraram a cara. Que houve blitz, mas foram blitz provocados, e blitz também de apreensão provocada pelo Ministério Público. Doutor Alcides viu realmente determinadas situações aqui acontecendo no município, e realmente convocou a Polícia Militar e a Polícia de Trânsito do Detran para fazer aquela blitz aqui. Mas se pregaram como se houvesse de forma sistematizada que a polícia agora ia prender as motos dos agricultores. De novo quebraram na cara, está aí. Muito pelo contrário. A apreensão existe naqueles casos em que a polícia vê pessoas usando uma moto de forma irresponsável, ou então a questão do capacete, que eles param mesmo, que não é
Não é questão de decisão do prefeito, não. Isso é uma decisão de um desembargador que esteve aqui e ameaçou tanto o comandante da Polícia Civil como da Polícia Militar, que se viesse aqui outra vez e pegasse, porque é do Código Nacional de Trânsito o uso de capacete. Então a polícia aqui teve uma contenção, porque se ele fizesse os municípios vizinhos, todos estariam com a mesma situação. Isso. Então, voltando à questão desse projeto de lei, Janderri, primeiro, ele não foi empurrado para ser aprovado de todo jeito, foi colocado lá na Câmara para ser justamente analisado. Segundo, esse projeto, ele não é nos moldes do projeto de 1969, que também, da mesma forma, autorizava a empresa CAGEPA, já falava sobre o assunto do tratamento de água e do tratamento de esgoto. Essa lei agora, como ele diz, é uma adequação, porque a própria União exige que justamente que seja, que aquilo que for financiado tem que ter a viabilidade. Sobre o risco das empresas contraírem empréstimo e como é que elas vão poder cobrar se elas não têm autorização. Justamente. Então, a população fique muito tranquila. Esse projeto não tem caráter nenhum de cobrança imediata e terá sim, se um dia o município tiver só todo o seu esgoto tratado e com destinação adequada. Tem isso também. Não é tratar e jogar de todo jeito, não. Além de tratar o esgoto, fazer, isso é um acerto de toda a população. Agora, você me pergunta quando isso vai acontecer, eu não sei. Eu não tenho dúvida que é orçada em mais de 25 milhões, com certeza, que há 10 anos atrás eram 16 milhões de reais. Com certeza. Então vai ter a questão, a gente sabe da dificuldade que o governo federal está passando hoje na questão de financiamento de obras. Então, primeiro, haveria o investimento no tratamento de todo o esgoto. Aí sim, se nós tivermos todo o nosso esgoto tratado, ou então a população decide, não, a gente não quer que trate o esgoto, não. E se algum irresponsável for pregar, não, a gente tem que ser tratado e a população não tem que pagar por isso, não. Aí está fazendo uma pregação mentirosa de forma irresponsável. Só que fique claro que não existe nenhuma deliberação do município para tratar o esgoto, porque, primeiro, a rede coletora que está aí é do município. O município, desde 69, quando essa lei foi aprovada, que concedia à CAGEPA a questão do tratamento da água, do tratamento de esgoto, se paga a água e o esgoto nunca tratou. E vai continuar sem cobrar. Não existe taxa de cobrança imediata. Se, porventura, houver esse investimento vultoso, aí dá de 25, 30 milhões de reais, e a CAGEPA vier a fazer todo o tratamento do esgoto Picuí, aí cabe o direito a ela cobrar. Senão, nunca vai ser feito esse investimento. Agora, se algumas pessoas pregarem de forma irresponsável que não vai ser cobrado de jeito nenhum, então tenha certeza de uma coisa, não tendo a lei autorizativa para que esse esgoto seja tratado, jamais Picuí vai ter seu esgoto tratado. Aí quem diz isso nem é a CAGEPA, nem é o município, quem diz isso é uma legislação federal que foi colocada. Esclarecido sobre esse assunto, nós vamos para outro ponto, Acácio, que o senhor sempre que fala, participa na mídia como um todo, programas de rádio, nas rádios aqui de Picuí e tudo mais, está falando sobre o reajuste do município de Picuí em relação ao corte de despesas. Isso é uma alternativa que está sendo tomada por todas as prefeituras que têm uma responsabilidade para com o município. Principalmente essas prefeituras do interior, como é o caso Picuí, essas cidades aqui do interior, em que a prefeitura é tida como a maior empresa que gira capital dentro do município. Em relação a justamente essa questão de corte de gasto, de corte de despesa, reajuste, na verdade, de toda a folha do município de Picuí, quais as ações que a prefeitura está tomando em relação a essa situação? Não é uma exclusividade de Picuí, a gente vê estados ricos, você vê Rio Grande do Sul, tá fazendo. O estado rico aí parece que nos últimos anos foi administrado por determinado partido aí que parece que quebrou o município, um estado tão rico quanto o Rio Grande do Sul. Mas isso eu digo Rio Grande do Sul porque está numa situação extrema. Mas existem aí todos os estados, inclusive o estado da Paraíba, fazendo seus ajustes. E os municípios, sim, se o estado está fazendo os ajustes que tem receitas próprias, né, receitas geradas por elas e receitas grandes, como ICMS, imagine municípios que dependem, em grande parte, do recurso que vem para o município de transferências governamentais. Isso. E também eu vou dizer aqui, esclarecer, já disse isso, volto a repetir, que as pessoas tentam passar para a população aquilo que lhe convém. E aí falaram, o prefeito reclama, mas o IPTU aumentou. Mas ele também, essa pessoa não tem a responsabilidade de dizer, o IPTU aumentou de forma nominal, mas de forma real ele diminuiu. Porque como é que você tem um reajuste de 6% na receita e você tem um aumento, se a gente for jogar
O município tem despesas com combustível, com energia elétrica, com o pessoal, enfim. Todas as despesas, se a gente for fazer um balanço geral, isso dá mais de 10%, 11%. Se você tem um aumento de 6% e tem um aumento de despesa de 11%, essa diferença de 5% parece pequena, Janderri. Isso. Mas 5% em cima de uma receita corrente de 30 milhões de reais é 1,5 milhão. Significa dizer que o município, porque deveria haver o aumento da despesa, se fosse 10, 11%, e nós tivéssemos tido o FPM crescido na mesma proporção, 10, 11%, a coisa estaria equilibrada, mas não. Apesar dos programas financiados, que são subfinanciados, que vem um valor e a gente gasta o dobro, como SAMU, PSF, creches, ainda vem esse complicador, que é as receitas não estão acompanhando as despesas. Então, as pessoas vão, né, e divulgam aquilo que é conveniente para ele e diz que o FPM não caiu. Não caiu de forma nominal. É o que está vindo, né? A energia nós pagávamos 25 mil reais de energia dos prédios públicos, que são muitos, hoje passou para 37, um aumento de 12%, mais de 40%. Combustível, a gente sabe quanto a gente cobrava e quanto paga hoje. Aumenta aí também mais de 40%. O magistério reajustado em 11%. Claro que a gente aqui não deu os 11%, porque nós pagávamos já quase 3% acima do piso. E chegou um ponto que a gente teve que fazer adequação ao piso do magistério. Então, tudo isso levou, e outra coisa, o subfinanciamento dos programas é um fato. O governo manda o recurso e congela. O recurso do PSF é 10 mil e poucos reais desde prática quando foi criado. O prefeito de Esperança me disse que recebia 10 mil reais e pagava 3 mil reais ao médico. Imagine a diferença. Hoje, o município continua recebendo o mesmo 10.600 para manter um PSF e só de médico está pagando 12 mil. Porque só o médico leva muito mais. Aí você tem enfermeiro e tem todas as outras, o enfermeiro, técnico de enfermagem, enfim, despesa com transporte, manutenção, remédios, todas as despesas inerentes que fazem com que um PSF hoje não fique por menos de 30 mil reais. Então, é isso que está levando os municípios a essa situação crítica e extrema. E estamos publicando, através de decreto, medidas de contenção, dentre elas questão de corte de gratificações, vamos cortar algumas locações, fazer racionalizar aí a questão do uso desses carros locados, que a gente não tem condições, pelo menos no momento, de arcar com todas as despesas que estão impostas. Temos que fazer esse ajuste para a gente não perder uma conquista a partir de 2005 da gestão de Buba, que foi manter o equilíbrio fiscal do município e a folha de pagamento paga em dia. Mas, então, por exemplo, todos esses ajustes têm que ser feitos. Em relação a carros locados, tem quantos atualmente na prefeitura? Mais ou menos. São muitos, você vê que cada PSF tem uma alocação de um carro. Então, hoje, cada PSF, nós temos 2 vans locadas para a saúde, nós temos carro de gabinete, então... Não, no caso, tem que dar uma eu já fiz um levantamento, então, vamos, pelo menos, desses carros locados, 3 carros vão ser suspensos os seus contratos, quando normalizar, eles podem retornar. Mas a questão restringimos a questão do horário de funcionamento, é o que as prefeituras estão fazendo, porque na hora que você restringe o funcionamento, você fica propensa a gastar menos energia, menos material de expediente, enfim. Sim. Então, o horário do município hoje é de 8 às 12. Claro que a gente tem setores que contornam dos expedientes, mas só aí faz com que você tenha uma diminuição dos custos operacionais da prefeitura. Então, não é uma ação isolada, é um conjunto de ações, de medidas. É uma medida com um conjunto de ações que vai fazer com que a gente tenha um enxugamento dessa despesa e manter o equilíbrio financeiro, que é a coisa mais essencial. É o que faz gerar dinheiro no município. Exatamente. Para você ter ideia, a folha de Picuí hoje está em torno de 1.550.000. É brincadeira. Se você... É muito dinheiro. E a gente vem pagando isso rigorosamente dentro do mês. A perspectiva, tendo em vista essa questão aí, como é que você imagina, digamos, daqui para dezembro de 2016, se a coisa não for normalizada? Janderri, a gente... Já teve uma ideia mais ou menos? O problema não está nesse ano. A gente está fazendo os ajustes, fazendo toda a projeção, porque esse ano, até agora, o governo... Agora, o que nos preocupa é o ano vindouro, é o ano 2016. Isso. Quando a gente vê anúncios de que a indústria automobilística caiu mais de quase 40% em suas vendas, dos segmentos que mais contribui com o imposto de renda e com o imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI. Né? Se a indústria automobilística é um deles, é um segmento. Quando a gente vê os segmentos produzindo menos, o comércio vendendo menos, para você ter ideia, o repasse de ICMS
que é do governo do estado, que vem mais ou menos dia 20, veio metade do mês passado. Caiu pela metade. Então, esse ano, praticamente, as projeções de receita estão definidas. Nós esperávamos um reajuste em outubro, veio muito menos. Nós só temos reajuste de outubro em relação a setembro de 0,9%, praticamente não aumentou nada. Se estiverem previstos e forem confirmados o reajuste de novembro e o reajuste de dezembro, a gente, com as medidas tomadas, certamente estaremos mantendo esse equilíbrio do município. A preocupação nossa é para 2016. Nossa, que eu digo, dos 5.500 municípios do Brasil. Isso. E, em especial, aqueles que não produzem, que não têm receitas próprias. A gente não tem aqui uma receita imobiliária forte. Justamente. Nós não temos uma receita industrial. Nós não temos, quer dizer, dependemos... Porque a gente tem aqui o comércio, somente. E dependemos praticamente de repasse do FM do governo federal e repasse, em bem menor valor, de ICMS do governo do estado. As receitas produzidas no município, elas são muito pequenas. De longe dariam para cobrir as suas necessidades. A preocupação está para 2016. Havendo essa queda aí, brutal, como está acontecendo com a crise. Não, pode seguir. Com a crise, a perspectiva para o ano aí é terrível. E pior, nós fizemos concurso, estamos com todo o quadro de pessoal montado, Picuí são quase 830, 40 funcionários. Comissionados de Picuí é muito pouco, se comparado com outros municípios. Aqui a gente não tem 5% de funcionários comissionados. E, na verdade, são funcionários que são essenciais. Se você tirar, você vai ter dificuldade de manter determinado serviço. Então, Janderri, a preocupação, não minha, mas de todos os gestores do Brasil, está para o ano 2016. O que é que vem, se essas medidas tomadas pelo governo federal, que deixou a situação chegar onde chegou, né? Existe uma crise mundial, mas potencializada no Brasil de uma forma terrível. Porque o que o governo divulga é que em dezembro de 2016 é que vai ser tudo regularizado. Vai voltar tudo à normalidade. Agora a questão é que a gente se programa, mas a gente torce por isso. Existe um problema. Claro que todos os municípios torcem. A gente não torce pelo pior, porque tem a turma está aí. Muita gente que está no governo é a turma do quanto pior, melhor. Eles pregavam nos governos passados que a coisa tinha que ir à bancarrota mesmo para poder ser melhor para eles. Hoje não, é diferente. As pessoas estão aí torcendo para que o país acerte, para que o país entre nos eixos, e aí, porque a população está sofrendo, né? Claro, o gestor tem a responsabilidade de gerir os recursos que vêm para o município, mas a gente sabe que o grande quem paga a conta realmente é a população, que vê seus recursos, suas demandas não serem atendidas como deveriam ser. E aí complica. Então, esperando aí que realmente o governo federal acerte e que a gente volte à normalidade para que a gente não venha sofrer o que sofreu no ano 2015. Isso mesmo. Agora, só para a gente encerrar a nossa pauta, a nossa conversa aqui, vamos só dar um toque em relação às ações que a Prefeitura está se programando aí em relação ao que a gente está imaginando que aconteça já para o ano que vem, se não chover, é um colapso de água aqui no município de Picuí. Picuí, hoje em dia, com o Instituto Federal, com muita gente vindo morar no município, a população do município cresceu assustadoramente de alguns anos para cá. Quais as ações que a Prefeitura pretende fazer para justamente um futuro que está aí mais do que incerto? O problema, Janderri, na zona rural não, a gente tem a questão do Exército e muitas medidas do governo do Estado, desse pacto de enfrentamento à estiagem. O que o município encaminhou, 2 ações foram completamente atendidas. A questão do contrato dos carros-pipas, estamos ultimando agora a questão do processo da contratação desses 2 carros-pipas. Solicitamos 20 caixas d'água para distribuir em torno, né, dos bairros e no centro. Vieram 5 nessa primeira etapa, mas a gente espera que as demais venham, porque a barra subterrânea aconteceu mesmo. Nós programamos 30 barras subterrâneas para a zona rural. Já estão programadas para iniciar, eu creio, segundo a informação dos testes que vieram fazer a locação dessas barras subterrâneas já na próxima semana. Então são 20 barras subterrâneas, 5 do Procas, com sistema de implantação de 1 hectare de palma, 6 sistemas de salinizadores, um já foi instalado no Mato Grosso, os 5 estão esperando aí a questão da perfuração dos poços para instalar esses desalinizadores. O sistema de água para todos da Sudene, que realmente está parado por falta de recursos da Sudene. Estamos esperando a alocação para 3 sistemas de abastecimento de água serem feitos. Então, na zona rural, existem essas medidas que foram tomadas, está faltando só os recursos chegarem para que a gente execute. A zona urbana, a situação é mais complexa, porque não é um poço artesiano com 1.500 litros que vai suprir a necessidade. Isso. Hoje nós estamos com
com essas 5 caixas, vamos procurar ver se o governo libera pelo menos mais umas 10 para a gente ter pelo menos 15 instaladas e suprir essa deficiência no momento com o racionamento. Muita gente já está sofrendo a consequência do racionamento da água para essa oferta de água. 2 carros-pipa vão ficar abastecendo essas caixas d'água, mas pelo menos a solução que eu vejo só tem uma, e nós já encaminhamos através do deputado Buba para o secretário Dr. João Azevedo, da Infraestrutura e Recursos Hídricos, que é a reativação do posto de Luz de Joca, que é no Rio Picuí. Que já salvou o município já salvou. Antes. Eu era vereador. Eu era vereador no tempo do governo do Balduino, em 93, e através de contato com a CDRM, nós conseguimos, o secretário era Zonal Toscano, nós conseguimos a instalação daquele posto no sistema radial, com implantação de hastes radiais porosa, que conseguiu jogar água para o saneamento. Picuí foi abastecido, quando foi feito esse sistema, no final de 93, com água do posto Luiz de Joca. O que a gente quer agora é o seguinte, fizemos a limpeza dele, fizemos a análise da água e estamos esperando agora que o governo autorize para que nós façamos da forma mais célere possível, mais rápida possível, a estação do dessalinizador e com esses carros-pipas e umas 15 ou 20 caixas instaladas aí ao longo da cidade, nós tenhamos a água distribuída nos pontos. É um ponto. Se a coisa agravar mais ainda, não vai ter outra alternativa a não ser abastecer também a cidade com água de pipa. Né? Aí sim. Mas estamos no aguardo de essas 5 caixas que estão sendo instaladas. Eu acho que para a semana, na hora que os contratos das firmas estiverem feitos, a população já começa a ter essa oferta de água para diminuir um pouco essa questão do racionamento. E esperando que até janeiro nós tenhamos o posto Luiz de Joca totalmente pronto, né, instalado, com esse sistema de tratamento de água e com mais caixas instaladas para que a gente venha aumentar a oferta de água. Né? E pelo menos é o que nós temos encaminhado através do deputado Buba para que a Secretaria tome essas providências. Em persistindo, é claro, em 2016, eu sempre acredito, sou cristão, e creio em que a Bíblia fala que Deus não dá o fardo além daquilo que a gente suporta. Eu acho que a gente está chegando no limite. Né? No limite mesmo. Né? A previsão aí em 2016, em janeiro, a previsão da CAGEP, em janeiro, fevereiro, a água não tem mais condições do bombeamento da água. Aí sim, para isso a gente precisa que aquele posto Luiz de Joca já esteja em pleno funcionamento para a gente venha a compensar. E aí outra alternativa seria um complemento aí com carro-pipa de uma fonte onde estiver disponível. Muito bem. E vamos esperar o melhor, né? Vamos esperar o melhor e a situação... que a gente aguarda. Justamente para que todo mundo possa, realmente, a gente possa voltar aos bons tempos de fartura de água, fartura de orçamento, de dinheiro para o município também. Ver o nosso açude de Várzea Grande transbordando, água de primeira nas torneiras, o governo acertando aí lá em cima para que a gente venha ter a normalidade dos repasses governamentais. Ele também venha melhorar a situação desse pacto federativo para que os municípios venham ter condições de fazerem seus programas funcionarem sem essa penúria de hoje. Que essas pessoas que divulgam que o FPM aumentou, aí não diz também que a despesa aumentou muito mais, e não diz também que creche, que SAMU, que o PSF, os programas federais, alimentação escolar, desde 2010 que a gente recebe 30 centavos, um pãozinho custa 35. A gente recebe 30 e pouco mil, gasta quase 90 mil. E essa diferença quem está pagando é o município, tentando dar uma alimentação dentro das possibilidades da melhor possível. E essas pessoas não têm a responsabilidade de levar essa informação também. Divulga aquilo que lhe convém, mas a população com certeza percebe isso e começa a questionar quem só procura divulgar aquilo que lhe convém. Aí muitas vezes falta com a verdade. Isso mesmo. Acácio, vou agradecer demais por nos receber em sua casa, agradecer também pelo tempo da agenda corrida de prefeito. Não, mas eu que agradeço a oportunidade, Jandaí. Muito obrigado. E a você que está aí no programa Criativo em Pauta, ficamos por aqui. Voltamos na próxima semana.